Então, meus irmãos, nós vamos tratar desse texto aí, muito conhecido, Efésios 6, de 10 a 13. Nós vamos falar do que Paulo chama de luta espiritual, alguns chamam também de batalha espiritual. Eu diria que é a mesma coisa, é o mesmo assunto, e claro, a gente não tem como aprofundar tanto, nós vamos fazer uma exposição, mas o meu desejo é que, mesmo sendo superficial no assunto, a gente possa aprender o que é necessário no que Paulo vai propor para a gente como um conteúdo e orientação que ele deu aos membros da igreja de Éfeso. Eu tenho para mim que vamos ter muitas coisas a nos debruçarmos sobre e entender que vem da palavra de Deus. Antes de mais nada, é preciso que a gente leia o texto de Efésios 6, versículo 10 até o versículo 13. Nós não vamos ler todo o texto que fala da batalha espiritual, porque no momento oportuno a gente vai voltar a esse texto para aprofundar mais. Mas na versão NVI, eu não sei quantos tem a versão NVI, diz assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Por que Paulo gasta um tempo precioso da sua carta para falar de luta espiritual, batalha espiritual aos Efésios? Nas outras cartas que Paulo escreveu, ele vai falar um pouco lá à igreja de Tessalonicenses. Ele vai falar sobre a astúcia do diabo e o cuidado que a gente deve ter com ele. Mas aqui ele gasta um tempo muito precioso, ele se debruça, ele gasta ali um conteúdo que para nós também é muito importante. E eu quero convidá-lo, nesse momento, a entender o porquê. Entender a razão por que Paulo vai gastar mais tempo nessa carta, falando aos Efésios sobre a batalha espiritual, o cuidado que a gente precisa ter contra as ciladas, o mal que é arma do diabo. E a razão é muito simples. Quando a gente estudou o livro de Atos, a gente falou da igreja, de como se deu a fundação da igreja de Éfeso. Éfeso é uma cidade que tinha um templo enorme dedicado à deusa Diana, ou Artemis. Diana é a forma mais grega, Artemis é a forma mais antiga dessa deusa. E havia toda uma religiosidade por trás e maligna nesse culto a Diana. E Paulo fez uma obra maravilhosa. Em Lucas, quando escreve o livro de Atos, ele vai dizer: muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Conversão genuína, um arrependimento em que você confessa o seu pecado e toma a direção para uma nova rota, um novo caminho. Grande número dos que tinham praticado ocultismo, olha o termo, ocultismo, reuniram seus livros e os queimaram publicamente, como uma demonstração de conversão e fé, e de rompimento de senhorio. O meu Senhor não é mais aquele que é oculto, aquele que vive nas trevas. O meu Senhor é aquele que vive na luz e é fonte da luz. E eles fazem isso, um ato público de renúncia, de quebra de aliança com o antigo Senhor, publicamente queimando esses livros. E eles vão calcular, diz o texto, calculando o valor total, este chegou a 50 mil dracmas. Dracmas era uma moeda grega. Há pouco tempo antes do euro, até recentemente, lá na Grécia era a dracma a moeda deles.
Jesus vai contar a parábola da dracma perdida. Então era uma moeda de valor, e você imagina, 50 mil. Eu não tenho como fazer esse cálculo nos valores de hoje, mas era uma soma muito expressiva. E é este pessoal que antes teve envolvimento com as trevas, que se desvinculou dela, ou seja, das trevas, que Paulo escreve. O ataque maligno, aquele que um dia renunciou ao poder das trevas, é grande. Todos nós que resolvemos seguir Jesus e rompemos de alguma forma com laços anteriores que estava ligado ao poder de Satanás, ele não vai entregar barato. Nunca entregou barato e nunca vai entregar barato. Se você se lembra da história da libertação do povo do Egito, você vai poder fazer um paralelo entre os papéis que havia ali. Você tem Faraó não deixando o povo sair do cativeiro da escravidão, e você vai dizer e pensar, fazendo esse paralelo, claramente Satanás tentando impedir a nossa saída das trevas para vir para o reino de luz, o reino de Cristo, o Filho de Deus. Lá em Colossenses, Paulo vai dizer que ele, Jesus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Veja a comparação com o que aconteceu em Êxodo, a saída do povo da escravidão, das trevas, do domínio de Faraó, e nós estávamos de uma forma espiritual, presos às garras do inimigo, às trevas, à escravidão, e fomos colocados em um novo reino. E há uma batalha espiritual entre o reino das trevas, o reino da luz, o reino de Deus e o reino do diabo. A gente sabe quem tem mais poder bélico, a gente sabe a quem a vitória é destinada, mas há uma batalha. E diante dessa batalha, a gente não pode nem superestimar o nosso inimigo, como algumas pessoas fazem, né? Eu já conheci alguns crentes que não falam nem o nome do diabo. Não é bom, eles falam para mim, não é bom nem falar o nome dele, né, pastor? Ele é muito perigoso. Perigoso é Jesus, rapaz. Perigoso é Jesus. Quando Jesus está do nosso lado, o diabo tem que olhar para nós e dizer: epa, eles são perigosos. Aqui mesmo, no capítulo 19 de Atos, é registrado um episódio em que os filhos de um sumo sacerdote resolvem imitar Paulo, vencendo os poderes das trevas, e fazem exatamente como Paulo fazia. Ele chegava em alguém endemoniado e dizia: em nome de Jesus, no qual Paulo prega, eu te mando embora dessa pessoa. E o demônio diz assim: sei quem é Paulo, conheço muito bem quem é Jesus, mas você quem é? E ao invés de sair, deu uma surra nesse pessoal. Por quê? Porque eles não tinham relação com Jesus, queriam usar uma fórmula mágica para expelir o demônio de outras pessoas. E ali a gente aprende que quem tem autoridade de falar em nome de Deus e de usar o poder espiritual é quem tem relacionamento com Jesus, quem nasceu de novo, quem crê em Jesus de todo o coração. Nós recebemos essa autoridade. Lá em Mateus 28 está escrito: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Não ficou nem um pedacinho para o diabo. Toda autoridade. É de Jesus essa palavra. É depois que ele faz essa afirmação: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, que ele diz: ide por todo o mundo. A igreja, nós que cremos em Jesus, quando fazemos a nossa missão de ir ao mundo, pregar o evangelho, abençoar pessoas, nós estamos indo embasados numa procuração que tem uma autoridade delegada dele. E essa autoridade foi dada a cada um de nós para pregar o evangelho, para orar pelas pessoas e para vencer o poder das trevas. Lucas 10. Está lá escrito que quando Jesus mandou os discípulos de 2 em 2, eles tiveram a experiência de pregar o evangelho e também de libertar pessoas. E eles retornaram maravilhados, porque os demônios se submetiam a ele pela autoridade que eles haviam recebido em Jesus. E quando é que eu recebo essa autoridade? Quando eu creio. A partir do momento que eu sou lavado, remido, regenerado, e pela fé
eu creio que Ele é meu Pai, eu sou seu filho, eu creio que Ele me perdoou dos meus pecados, que uma nova vida é colocada diante de mim, eu recebo essa autoridade. Agora é aquele negócio, você tem autoridade, mas você tem que se apropriar dessa autoridade, ter convicção de que a tem. É igual você botar um juiz de futebol para apitar um jogo, e se ele não usar a autoridade, ele tem autoridade, percebam isso, ele tem autoridade, mas se ele chegar lá na hora, o jogador chega, não marca isso não, tá bom, não vou marcar não. O que é que ele está fazendo? Abrindo mão da autoridade que ele tem e se sujeitando a deixar as coisas como estão, usando aquela dinâmica, deixa estar para ver como é que fica. Da mesma forma, um policial que tem autoridade do Estado, mas se ele chega na abordagem, não, você não vai me prender, tá bom, não vou te prender. Ele tem autoridade, mas ele não usa. O que a gente precisa é tomar posse dessa autoridade e saber que o poder não está em mim, o poder passa por mim. Quando eu uso a autoridade, eu não estou usando a minha autoridade contra o diabo, eu estou usando a autoridade daquele que o venceu na cruz. Está lá escrito. E despojando os principados e as potestades, os expôs publicamente ao desprezo, triunfando deles, onde? Na cruz. A cruz é o lugar da vitória. Quando Jesus morre, derrama seu sangue, Ele está nos salvando e vencendo o diabo. Essa vitória dá à igreja, dá aos que creem, uma autoridade sobre o diabo. Nós estudamos aqui, não sei quem lembra, quando nós falávamos das regiões celestiais, da posição das regiões celestiais, nós falamos que Deus está encabeçando os lugares celestiais, depois Cristo está sentado à direita de Deus, e nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Abaixo de nós três, Deus, o Filho e a igreja, vem as autoridades comuns, vem o poder infernal e seus demônios. Então, espiritualmente, nós estamos com Cristo. Aí você diz, mas eu sou muito fraco, eu sou uma pessoa pecadora. De quem não é? Quem não é? E o diabo joga muito com isso. Eu lembro de um episódio de um pastor, amigo meu, que num domingo, ele foi para a casa da mãe e comeu aquela macarronada farta, e ele deitou com um bucho cheio de macarronada. Aí deu assim 3 horas, alguém bateu na janela, pastor, corre, tem uma pessoa endemoniada lá. Quando ele chegou, o demônio riu da cara dele, você com a barriga cheia de macarrão, vem aqui me expulsar? Ele olhou para o demônio e disse assim, ó, com macarrão e sem macarrão, você vai sair em nome de Jesus. O que é que ele fez? Houve uma tentativa de intimidá-lo, de apontar para a humanidade dele, para as limitações dele. Foi o que o pastor fez? Olhou para a autoridade que ele tinha e estava falando em nome de Jesus. Você vai sair com macarrão e sem macarrão. E foi embora. Tem muita gente que pelo medo está subestimando. Não, pelo medo está superestimando. E outros subestimam. Isso não existe. Quantas vezes você já ouviu falar? Pessoas dizendo que o diabo não existe. Quem vive na dinâmica da vida, entende a vida que a gente vive com todo o aspecto espiritual que envolve esta vida, a gente sabe que a vida é vivida no campo de batalha. E a gente não tem como fugir dessa batalha. E nós temos a nosso favor a autoridade de enfrentar o poder das trevas com o nome de Jesus. Para que vocês saibam que essa autoridade, eu me lembro agora de Atos 16. Atos 16 é um texto importante que conta 3 libertações. A libertação de Lídia, vendedora de púrpura, a libertação de um carcereiro e a libertação de uma mulher escrava que tinha um espírito demoníaco que teoricamente dava a ela condições de adivinhar o futuro. Não vou me ater a esse tema, porque a gente vai fugir do tema principal. Paulo passando por aquele lugar várias vezes, ela dizia, eis aí homens que pregam o caminho da salvação, esses são servos de Deus. E Paulo se enchia.
Verdade. A pessoa está reconhecendo que eu sou um servo de Deus. Aí passaram alguns dias, Paulo começou a olhar e dizer, não, isso não é de Deus não. Ele teve o que? Um discernimento espiritual. O que é discernimento espiritual? É quando a gente é capaz de reconhecer o que é natural, é humano, e quando o inimigo está agindo. E nesse caso é muito difícil, porque de alguma forma Satanás estava fazendo propaganda do Evangelho. Estava dizendo, esse homem vocês podem ouvir. Veja como é sutil. E Paulo percebeu. E Deus dá para a gente. A gente está em um ambiente orando, e você sente um mal-estar. Se você sentir um mal-estar, comece a repreender. Porque naquele ambiente pode haver uma ação maligna, agindo no ambiente ou contra você. E você sabe que você é filho de Deus, tem autoridade, e você tem como repreender o inimigo. O que é que Paulo faz? Paulo olha para ela e diz assim, em nome de Jesus, saia dela. E diz a Bíblia, Atos 16, que o demônio saiu dela. Paulo não diz, olha, em meu nome saia. Ele usa a autoridade que eu estou falando para vocês. A autoridade sempre é o nome de Jesus. Você pode dizer, e não tenha medo, não tenha dúvida. Você tem essa autoridade. Se você crê em Jesus, se você um dia entregou sua vida a Ele, você tem essa autoridade. Não é de alguns. Essa autoridade é de todo que crê. E aqui, Paulo vai dizer, voltando agora aos Efésios, 10, versículo 6, de 10 a 13, eu vou chamar a sua atenção para o versículo 12. Ali não vai estar escrito o versículo, mas eu vou ler para você. Versículo 12, que diz assim, pois a nossa luta não é contra os seres humanos. Nas outras versões, vai ao pé da letra, faz uma tradução do grego. Não é contra carne e sangue. Eu não sei quantos aí tem essa versão. Contra carne e sangue. Paulo está dizendo, não é contra seres humanos, não é contra pessoas. A NVI já facilita a tradução da NVI. A NVI vai dizer, não é contra seres humanos. Para deixar claro. Porque para quem ouvia na época o termo não é contra carne e sangue, era fácil da pessoa interpretar e dizer que está falando de seres humanos. Por que Paulo fala primeiro negativamente? Não é. Porque a nossa primeira atitude é de pensar que a nossa batalha é contra pessoas. E eu vou tentar trocar em miúdos para vocês. Uma das grandes ações malignas do diabo é de causar contendas, semear contendas. Lá no livro de Provérbios você vai encontrar um material vasto sobre o perigo daqueles que semeiam contenda entre os irmãos, que falam uma coisa no ouvido para você ficar chateado com o outro. Nós vimos em Efésios 4 sobre o perigo da ira. E a associação que Paulo fala da ira com a ação maligna, dizendo, não deis lugar ao diabo. E a gente falou no capítulo 4, dizendo claramente, quando é que Paulo associa, dá lugar ao diabo, com o que ele disse antes, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Associando claramente que toda explosão de ira pode ser uma avenida e não a porta, que você abre para o diabo agir no seu coração, criar ódio, ressentimento, amargura e assim por diante. A gente está vendo aqui com Paulo no capítulo 4, deixando claro que o diabo pode causar nas nossas emoções grandes danos. E quando a gente é influenciado nas nossas emoções, a possibilidade de se ter ira, eu posso também ser atingido na possibilidade de ter medo, na possibilidade de ter rancor, de não mais me alegrar e viver uma vida carrancuda. Então, ele pode agir nas minhas emoções. Veja como é sutil. Então, a gente precisa olhar para a batalha espiritual em vários âmbitos, e não apenas no âmbito da tentação,
e de alguma área, por exemplo, de pegar algo que é do outro, dinheiro que é do outro, de fazer o mal intencionalmente contra o outro, de usar de injustiça, tentações que me levem a fazer isso. Mas as tentações mais perigosas são aquelas que estão dentro do meu coração. E Paulo vai citar a ira como uma forma de ser uma expressão de cair nas ciladas do inimigo e dar lugar a ele. E quando eu falo de ira, quando eu falo de prejudicar alguém, eu estou dizendo que quando eu me sinto ferido, quando eu me sinto injustiçado, a minha tendência é de olhar para o outro como meu inimigo, causador do mal contra mim. Aí a minha luta vai ser contra quem? Contra a pessoa. A gente não vê quem causou a confusão que está por trás. Há uma história muito conhecida de vocês. Caim e Abel. Quem matou Abel? É uma pegadinha. Caim matou Abel. A gente é pego de surpresa, né? É assim que funciona, para saber se está todo mundo acordado. Judas deu um pulo ali, entendeu bem. Caim matou Abel. Isso aí. Mas matou por quê? Inveja. Hã? Ira, inveja. Mas a Bíblia vai dizer que foi o diabo que colocou no ouvido, no coração de Caim a inveja, o despeito. Daí Jesus dizer no capítulo 8 de João que ele é homicida desde o princípio. Ele provocou um assassinato. Ou seja, a tentação ele coloca. Agora, nós é que vamos cair ou não. Há uma responsabilidade do ser humano. Porque ele vai tentar de tudo para nos fazer cair. A palavra tentação vem tentativa. Quando eu sou tentado, não quer dizer que eu caí. Eu estou ali sendo, de alguma forma, convencido para fazer o que ele sugere e não o que Deus sugere. A tentação sempre é isso, é uma luta entre as sugestões da minha carne, as sugestões do diabo e aquilo que Deus propõe como o ideal, certo, o que vai me fazer bem. Vocês percebem que tem várias situações que a gente está aí apontando que o diabo está por trás e, por último, quem acabam brigando são seres humanos. Paulo, entendendo que isso é algo corriqueiro, comum de acontecer, e que nós erramos o alvo do nosso inimigo, vai dizer, primeiramente, a nossa luta não é, ele é enfático, contra os seres humanos. Se a gente é sábio, a gente vai orar e vai dizer, pô, fulano de tal é gente boa, mas ele está sendo usado nesse momento para fazer aquilo que o diabo quer. E eu não vou me sujeitar ao que o diabo quer e tratá-lo mal e de pensar que ele é meu inimigo. Eu vou orar para esse inimigo ser vencido. Aí muda toda a conjuntura, toda a forma de ver a situação. Eu sei que é difícil isso, porque a gente quer ir na goela. O diabo não tem goela, a gente não vê, a gente quer pegar quem nos fez mal. Mas quando a gente tem a dinâmica espiritual, o discernimento espiritual e a palavra de Deus trazendo isso claro, não é. Às vezes seu marido dá trabalho para você, mas a sua luta não é contra ele. Às vezes é sua esposa, mas não é contra ela. A gente precisa entender isso de uma vez por todas. Aí Paulo vai dizer de fato com quem é a nossa batalha. Ele vai dizer a nossa luta na NVI, ele vai dizer, vai qualificar ou classificar o nosso opositor da seguinte forma. Eu vou ler o 12 todo. Pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os dominadores deste mundo de trevas. Outras versões, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais.
O que é que a gente vê aqui? Vê claramente como esse poder, que é a nossa oposição, ele se organiza e o que ele faz. O termo principados e potestades, que algumas versões têm esse termo, mas a NVI facilita porque fala poderes e autoridades. E aqui eu quero que sua atenção esteja bem ligada a mim. Por que a Bíblia vai falar sobre poderes e autoridades, principados e potestades? Ele está falando da dinâmica organizacional do poder das trevas. Há toda uma hierarquia, igual existe no exército dos anjos de Deus, hierarquias, anjos de patente superior. Quem assiste na presença de Deus? Querubins, que na minha opinião são os mesmos arcanjos. Arcanjos e querubins são termos diferentes para anjos que ocupam essa função de assistir na presença de Deus. Apocalipse diz que são 4 que assistem na presença de Deus. 4 querubins. E aí a gente tem depois anjos que vão fazendo papéis diferentes, não são anjos inferiores, são anjos que fazem papéis diferentes. É claro que esses anjos que têm uma hierarquia superiores têm mais poder no confronto. E só en passant, quando você estuda Daniel capítulo 10, você vai encontrar que quando o anjo chega a Daniel trazendo a resposta de Deus, ele demorou 21 dias para chegar, porque aconteceu uma batalha espiritual entre o anjo que trazia a resposta de Deus e 2 demônios que impediram a passagem do anjo de Deus para trazer a Daniel. Depois vocês leem em casa, Daniel capítulo 9 e capítulo 10. E o anjo, quando consegue chegar a Daniel, ele diz assim: o anjo da Pérsia, ou seja, um demônio territorial forte, que regia a região da Pérsia, me impediu de passar. O anjo comentando com Daniel. Mas Deus mandou reforço e a batalha durou por 21 dias, até que eu passei e cheguei até você. Então, há uma batalha, e essa batalha não somos só os seres humanos que estão envolvidos. Nessa batalha você tem anjos, demônios e nós, e aqueles que não creram são os alvos mais fáceis da batalha. São aqueles que a fúria do inimigo se destina. E a igreja, nós que temos autoridade no nome de Jesus, estamos aí para juntos ajudar a trazer a libertação a essas pessoas. A libertação vem pelo Evangelho, vem pelo poder das nossas orações. Então, quando você ora por alguém, você está fazendo uma batalha espiritual. Você está lutando contra os principados e as potestades, os poderes e autoridades. Sim. E não só isso. Paulo vai dizer que eles são dominadores deste mundo tenebroso, em algumas versões, aqui na NVI, dominadores deste mundo de trevas. Por mais que Jesus tenha vindo, limitado o poder de Satanás, dado autoridade à igreja, ainda o poder das trevas é forte e age no mundo. Quando é que o poder total de Cristo vai se estabelecer na terra? No dia da vinda dele. Até então, você tem um poder, que a Bíblia vai falar, que os dominadores deste mundo tenebroso, deste mundo de trevas, que age, fazendo com que as pessoas se submetam a fazer coisas que degradam os seres humanos, que causam injustiças, que trazem males sobre a raça humana. É isso que você vê. Guerras, conflitos e doenças e outras coisas mais. Mas nós que já temos autoridades no nome de Jesus, nós já estamos cobertos com o poder do sangue, com o poder da autoridade que nos foi delegada, e a gente pode enfrentar o poder das trevas. Daí Paulo dizer que a nossa luta é contra, eu não tenho como fugir. Eu estou no campo pinado, no campo de batalha,
ou eu luto ou não. Ou eu luto e venço, ou eu luto e sou alvo e recebo bordoada. Aí vem aquele texto conhecido, né, que é Tiago 4:7, que a gente precisa decorar. E se você sabe, você vai repetir comigo. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É uma promessa bíblica. Para a gente, mas eu sou tão pequeno para enfrentar. Não é você, é o poder e a autoridade que você recebeu. Entendeu? Quando a Bíblia diz resistir ao diabo, quem vai fugir? Ele. Quem resiste? Eu e você. Todos sabem o versículo 7. E o versículo 6, qual é? Sujeitai-vos a Deus. Aí o 7 diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O segredo está no 6. Sujeitai-vos a Deus. Ou seja, esteja debaixo dessa comunhão com Deus, obedecendo a Deus, que quando você resistir o diabo, quem tem que fugir é ele, e não você. Daí Paulo vai dizer que a nossa luta, a nossa batalha não é contra pessoas, mas sim contra os principados e potestades, ou os poderes e autoridades, e contra os dominadores deste mundo de trevas. E ele vai acrescentar uma terceira característica: contra as forças espirituais do mal. Quem faz o mal é o diabo. E o que a gente mais vê nesse mundo é o mal imperando. Então a nossa luta é contra os dominadores. Eles têm um domínio ainda de muitas pessoas da sociedade, ele age com domínio. Ele tem maldade como base da sua ação. Daí Jesus dizer o termo espírito maligno. O capital que ele tem para agir não é o bem, é o mal. Lá em João 10, Jesus vai dizer, ele veio matar, roubar e destruir. É isso mesmo. Isso é mal em ação. Matar, roubar e destruir. Aí nós estamos falando de quem são eles. Principados e potestades, a ideia de organização, de hierarquia. Dominadores desse mundo tenebroso, eles têm um domínio. Jesus diz, o príncipe das trevas, príncipe deste mundo, e eu nada tenho a ver com ele. Então ele tem domínio. E depois ele vai dizer contra as forças espirituais do mal. Então ele tem o mal como objetivo da sua ação. Então a gente está sendo informado de que há uma batalha em curso, e que nessa batalha a gente está envolvido ou como alvo dos dardos, ou como soldados. Não tem como fugir dela, dessa batalha. Nós temos uma autoridade, nós temos uma arma e armadura para enfrentar esse poder do mal. Então nós vamos hoje, nessa primeira parte, falar do que nós precisamos ter antes de entrar na batalha, ou quais são os preparos para estar todo dia enfrentando essa batalha. Está aqui no texto bíblico. Se você tiver com sua Bíblia aberta, versículo 10 do capítulo 6 de Efésios, diz, finalmente fortaleçam-se no Senhor. O que é que eu tenho que fazer constantemente para estar nessa batalha em condições? Nos fortalecer em Deus. Você conhece Filipenses 4,13? Tudo posso naquele que me fortalece. Então não são suas forças que vão ser exigidas nessa batalha, não são suas forças humanas. Você não tem que ir para a academia, se bem que faz bem ir para a academia, mas não é a questão de ir para a academia, não é pegar ferro para você ter força, é força espiritual, e é a força que vem do Senhor. Então essa é a primeira condição, está aí, fortaleça-se no Senhor. Qual é a segunda coisa que você tem que fazer para estar nessa batalha e sendo vitorioso e não derrotado? Versículos de 11 a 13, olha que coisa maravilhosa.
Vistam-se de toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. E mais no final, Paulo vai falar mais uma vez sobre a questão da armadura. Deixa eu ver aqui onde é que ele vai falar, no versículo 13. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. Primeira coisa que eu tenho que fazer para estar nessa batalha é me fortalecer em Deus. Segunda coisa, vestir. E Paulo é enfático. Toda a armadura de Deus e não apenas parte da armadura. No próximo momento que a gente for estudar, eu vou detalhar cada parte dessa armadura. E a gente vai tirar lições e aprender o que Paulo quer dizer com toda a armadura de Deus. Então, a segunda coisa que a gente aprendeu é que, além de nos fortalecer em Deus, nós temos que nos dispor da armadura de Deus para vencer o inimigo. Terceira coisa, vigilância constante. Versículo 11, o apóstolo Paulo vai dizer: vistam de toda a armadura de Deus para poderem ficarem firmes contra toda cilada do diabo. E ele vai acrescentar: então a gente veste essa armadura. Eu estava olhando aqui outro versículo, que vistam de toda a armadura para que possam resistir no dia mau. A vigilância, estar atento ao que ele está fazendo. Eu gosto muito de ler aquele texto que Jesus fala sobre a necessidade da vigilância. Ele diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentações. Vocês lembram desse texto? Vocês prestaram atenção à ordem? Não é orai e vigiai, mas é vigiem e orem. A ordem é essa. Porque antes vem a vigilância, tem que estar atento de onde vem o inimigo, as ciladas, o que ele está fazendo. Isso é um desenvolvimento espiritual. A gente vai tendo discernimento de perceber de qual moito ele está escondido, o que é que ele pretende fazer. Quando você detecta, você ora. É a atenção espiritual que vem primeiro, antes da oração. E resistir no dia mau. Nós vamos aprofundar na próxima vez que formos falar sobre isso. Bate com o que nós lemos lá em Tiago 4:7. Resistir ao diabo. Quem resiste é quem primeiro não tem medo. Quem resiste é quem sabe que a sua arma é maior do que a arma do opositor. Quem resiste é porque tem fé. Quem resiste é porque sabe o poder da autoridade que está sobre ele. Então, a nós cabe resistir. Quando eu falava com vocês sobre não ter dúvida e não ter medo, é porque quando a gente lê Mateus capítulo 4, a tentação de Jesus, quando ele é levado ao deserto, eu creio que todos aqui já ouviram falar das 3 tentações que Jesus é submetido. 2 coisas estavam sendo usadas pelo diabo, 2 artifícios. E ele não é muito criativo. Até hoje ele vai usar essas 2 armas: dúvida e medo. Você é professor da escola infantil. Quais são as 2 armas que o diabo usa? Dúvida e medo. Os aluninhos não estão falando com o que o professor está mandando. Quais são as 2 armas que Satanás usa constantemente? Dúvida e medo. Dúvida e medo. Preste atenção. Ele vai usar também aí o que ele usou lá no Jardim do Éden. Ele não é criativo. Ele vai criar falsas verdades e a mentira. A gente sabe que ele é o pai da mentira. Lembra lá no Jardim do Éden, quando ele tentou Eva, ele disse para Eva: sabe por que Deus diz para vocês não comerem do fruto que está no meio do jardim? Porque no dia que você comer, você vai ser igual a ele, você vai ser como Deus.
Aí os olhinhos dela, ó, abriram. É mesmo. E a gente sabe que não é isso. Ele mentiu. Ele mentiu. E quando Adão e Eva comem do fruto proibido, eles veem que eles não se tornaram como deuses, pelo contrário, eles se tornaram pessoas degradadas. Uma força interior que a gente chama de natureza carnal, pecaminosa, que Freud chama de pulsões, aquilo que tende a nos destruir, pulsão de morte, pulsão de vida, é essa natureza carnal que milita contra nós, que sabota contra nós. É verdade? Nós temos dentro de nós essa natureza pecaminosa e só vai habitar em nós naquele dia que Adão e Eva comeram. Eles representavam eu e você, a raça humana. A gente nasce como eles, não como Deus os criou, mas como eles se tornaram. Entenderam isso? Isso é muito importante. A igreja disse que ela caiu porque ele falou assim: come bobo, emagrece. Só que dos dois jeitos é mentira. Come bobo, emagrece. Aí ele joga com isso, mas joga com medo e dúvida. Olha o que ele faz com Jesus. Das 3 tentações, 2 ele começa com o se. Se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Se tu és filho de Deus, pula daqui. Vocês lembram dessas 2 tentações? Vamos ficar primeiramente nessas 2 tentações. Quando a gente pega cronologicamente os acontecimentos, a gente vai ver que no capítulo 3, Jesus é batizado no Jordão, e no momento do batismo de Jordão, o que é que Deus fala? Meu filho. Olha que coisa sutil. É algo quase que imediato. No Jordão, Deus fala para todo mundo: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Acaba bom. Aí diz depois, daquele momento do batismo, ele é levado pelo diabo para ser provado. Qual é a primeira tentação? Se tu és filho de Deus, colocando dúvida da sua filiação, da sua relação com Deus. E quando você sucumbe à dúvida, o que é que vem? O medo. E se eu não for? E se tudo isso for da minha cabeça? E se eu não der conta? Aí onde tem dúvida e medo, nasce o quê? Incredulidade. Não nasce fé. Se o bichinho da dúvida e do medo te beliscar, você não crê. Não vai crer. Essa é a arma dele. Ele usa até hoje. E ainda é uma arma muito eficiente. Para mentir, enganar. Matar, roubar, enganar. É isso. E, sobretudo, o engano. Na próxima vez que a gente for falar desse texto, eu vou falar das ciladas do diabo. O que é uma cilada? É algo que não está visível. É uma armadilha. Ele usa muito disso. O que Jesus tinha ouvido do Pai lá no batismo é que ele era filho. As orações que ele tinha com o Pai, os momentos de comunhão com o Pai, confirmavam isso. Mas ele coloca dúvida nas nossas convicções. Ele não coloca dúvida nas nossas dúvidas, ele coloca dúvida naquilo que a gente tem convicção, ou deveria tê-las. E Jesus responde com a Bíblia. Ele vai dizer: nem só de pão o homem viverá. Ele está citando Deuteronômio. Por que Jesus cita a Bíblia? Porque o que importa é o que Deus disse. Mesmo que eu esteja abalado com as minhas convicções, eu vou não crer na mentira de Satanás, na dúvida que ele está semeando, mas crer e acreditar no que Deus disse. Essa é a dinâmica que a gente tem que fazer. Toda vez que você acredita no diabo, você deixa de acreditar em Deus. E você percebeu que no final todos nós somos crentes? Eu estou usando aqui de uma sutileza também. Ou você crê no que o diabo diz, ou você crê no que o diabo diz. No final das contas, você crê em alguém.
é crente. Agora, o crente verdadeiro é aquele que crê em Deus, no que Ele diz, no que Ele promete. Mesmo que pareça uma atitude louca, eu vou acreditar. O que é que Jesus faz para acreditar? Ele não entra num processo de racionalização. Será? Não. Ele diz assim, Ele disse. Se Ele disse, isso é verdade. E se é verdade, eu tenho convicção. A segunda tentação é, pula daqui. O diabo, ele é tão sagaz que ele citou o Salmo 91. Quando ele pula daqui, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que sustente quando você tiver para cair. Ele cita o Salmo 91. Aí tem gente que abre o Salmo 91 logo na entrada da casa para tentar afugentar. O diabo lê cada linha da tela. Conhece todas elas. O Salmo 91 não é só para estar aberto, é para estar aqui dentro. Porque lá diz, o que habita no esconderijo do Altíssimo, diz ao Senhor, meu socorro, meu baluarte, meu Deus em quem confio. Toda a ideia do Salmo 91 é quando você se esconde no esconderijo do Altíssimo e repousa à sombra do Onipotente. É uma atitude espiritual de se colocar protegido nele. Não é de superstição de abrir a Bíblia no Salmo 91 e achar que o Salmo 91 vai afugentar o diabo. Ele usou contra Jesus. Jesus vai usar novamente Deuteronômio para dizer, não tentarás o Senhor teu Deus. Ele usa a Bíblia, ele não vai usar o que ele está pensando. Ele coloca sempre o si. Então, meus irmãos, está vigilante. Contra as ciladas do diabo é uma atitude de vigilância espiritual e depois vem a oração. Fortalecer no Senhor a armadura de Deus, vigilância constante e resistência. A vitória vem. Não tem como. Fico por aqui. Não quero de forma alguma que você fique assim, não, estou com medo. Medo de quê? Você tem sobre você a autoridade do nome de Jesus. Não é você. É o que Deus é capaz de fazer por meio de você. Então nós vamos orar. Eu queria que você colocasse uma situação que você percebe que é uma batalha espiritual na sua vida, na sua família. Agora, vamos ficar em pé. Nós vamos orar a Deus e vamos quebrar o poder de Satanás. Agora, preste atenção, eu vou te ensinar outra coisa. Tem gente que pensa que está fazendo batalha espiritual, lutando contra o inimigo, dizendo assim, eu vou simular uma oração. Senhor, o Senhor está vendo a luta que eu estou tendo lá em casa. Meu Deus, quanta dificuldade. Senhor, sensibiliza o coração do meu esposo. Eu vejo que ele está sendo usado pelo diabo. Deus, tira o diabo de lá de casa. Não é assim que eu oro. Quem tem autoridade, usa a autoridade, ok? Então Deus já te deu autoridade. Ele espera que você use essa autoridade. Então você tem essa autoridade, você recebeu dele. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide por todo mundo, você tem essa autoridade. Como é que você vai fazer? Agora eu vou orar. Vocês prestem atenção como eu vou orar. Querido Pai, Deus bondoso, louvado seja o teu nome, pela tua palavra que nos garante vitória. O Senhor pensou em nos proteger na batalha, em nos habilitar e nos dar armas para as nossas defesas e armadura para não sermos vencidos pelo diabo. Agora nós estamos aqui juntos em teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome pela armadura que o Senhor nos dá. Louvado seja o teu nome pela autoridade, por essa delegação que o Senhor colocou sobre nós. E agora, de posse dessa autoridade, eu quero, em teu nome, Jesus, repreender todo o mal que tem se levantado em nossas casas, em nossas residências, toda tentativa do inferno de trazer, tocar nas nossas finanças, de tocar nos nossos filhos, enganando e seduzindo, de trazer confusão relacional,
entre marido e mulher, entre pais e filhos. Muitas tentativas, Senhor, de trazer dificuldades também nas nossa saúde. Nós nos levantamos contra o poder do inferno e vencemos agora todo o poder infernal, pelo poder que há no nome de Jesus. Nós ordenamos a você, Satanás, que saia de nossa casa agora, de nossas residências agora, de todo o poder que você tem colocado sobre os nossos lares. Você não vai vencer, porque a palavra de Deus diz que eu tenho que resistir e vou vencer. E na autoridade dele, de Jesus Cristo, eu ordeno: largue, solte, se ausente definitivamente dos nossos lares. No nome santo de Jesus nós te ordenamos. Amém. Você percebeu que eu estou falando o nome dele e dei ordens? Eu não pedi a Deus, nem pedi para ele sair. Eu estou usando a autoridade. Use, você vai ver como vai ser diferente. Que Deus nos abençoe. Ainda em pé, eu vou pedir para a Larissa fazer uma oração e depois vou impetrar a bênção sobre vocês. Senhor, nós te agradecemos por esses momentos na tua presença. Bendizemos a ti, Senhor.